Vamos lá para análise macro. Bom, para quem pensava que aquele negócio de informação privilegiada no mercado financeiro, na bolsa de valores, é só coisa de filme, eu vou mostrar aqui agora para vocês como não é e aconteceu isso ontem e também vou falar o porquê disso. Muito mais do que isso, vou falar sobre a decisão de política monetária aqui do Brasil e o que isso vai influenciar para a nossa bolsa aqui hoje e ao longo aí das próximas semanas. Além de tudo, a gente ainda tem um impasse aí que o Lula pode virar esse jogo ainda e eu vou comentar em seguida também o que ele pode atrapalhar ou ajudar nesse cenário. E também nós temos a questão da Ásia, nós tivemos decisão de política monetária lá também, vou dar uma palhinha aqui sobre o que isso reflete para o nosso mercado. E também na Europa nós tivemos lá o Banco Central Suíço decidindo juros, eles estão comemorando por lá e eu vou falar o que isso reflete para a gente. Além de tudo, os Estados Unidos voltando em feriado, agora a gente volta a olhar para eles também para poder saber o reflexo que tem para a nossa bolsa aqui no Brasil. E óbvio, né? O nosso objetivo aqui sempre é mostrar tudo o que está acontecendo no mundo e qual o reflexo que tenderá a ter para a nossa bolsa aqui e para o nosso dólar no dia. Então, se esse é o tipo de conteúdo que te interessa, só se inscrever aqui no canal. E se puder deixar o like, é o jeito que o YouTube reconhece nosso trabalho. Vamos lá! Agora vocês vão entender que informação privilegiada não é coisa de filme só. Ela acontece no mercado em alguns momentos sim, e ontem foi um desses. Ontem nós tínhamos aí a expectativa pela decisão de política monetária do Banco Central aqui do Brasil. Só que no meio da tarde ali, a bolsa começou a subir sem parar e o dólar começou a derreter sem parar. Ou seja, eles fizeram um movimento coordenado já precificando o que o Banco Central iria trazer na decisão. Isso foi um movimento claro de que alguém tinha alguma informação privilegiada e pôde sim aproveitar esse movimento e o resto foi junto, né? As outras pessoas, os outros membros do mercado foram juntos nessa aposta, porque literalmente era uma aposta, porque o Banco Central ia decidir a taxa de juros ontem e existia uma expectativa só, que era se a decisão ia ser unânime ou não. E ela foi unânime, o que mostra claramente esse movimento de informação privilegiada, porque nós sabíamos que se essa decisão fosse unânime, a nossa bolsa aqui no Brasil ia comemorar e o dólar ia devolver um pouco dessas altas que tiveram nos últimos dias. E foi exatamente isso que aconteceu já antes da decisão sair. E automaticamente aqui para o Brasil hoje a abertura da nossa bolsa vai ser de mais alta para a bolsa e mais queda para o dólar, independente de tudo que está acontecendo lá fora. Esse é um cenário claro de movimento inicial para a nossa abertura. Agora, as outras coisas que estão acontecendo que eu vou falar aqui vão determinar o resto do nosso dia aqui, se nós vamos continuar nesse cenário ou não. Mas já para falar sobre a decisão de política monetária, o Banco Central aqui do Brasil manteve a taxa Selic em 10,50% e essa votação para manter foi unânime. E isso era o que o mercado estava esperando que viesse, que seria uma votação unânime, e aí deu a entender que o próximo governo do Banco Central vai ser sim um governo mais sensato do que estava sendo preocupado, né? Eles falam em leniência com a inflação. Se o próximo governo fosse muito leniente, ou seja, despreocupado com a inflação, isso gera sim preocupações futuras e aumenta aquelas expectativas de inflação no mercado, entende? Então é por isso que o mercado estava totalmente em compasso de espera e preocupado com isso. Tanto é que ontem as apostas eram sim para unanimidade, só que não era certeza de nada. E aí a gente tem um impasse aí do Lula, porque o Lula pode alterar tudo isso, todo esse otimismo pode ser alterado com uma fala do Lula. Por quê? Ele já deu a entender nas outras falas que ele consideraria como uma traição essa votação aí por manter juros e não cortar mais, e também ele falou em o possível novo presidente do Banco Central vai ser uma pessoa madura e experiente. O que não é o caso do Gabriel Galípolo, que é o cara que estava sendo o principal cotado a ser o presidente novo do Banco Central pelo Lula.
porque ele é um cara mais novo, é um cara de uns 40 anos. Então, e ele não tem experiência no Banco Central e essas coisas do tipo, né? Então, tudo isso joga agora os holofotes para falas possíveis do Lula sobre quem vai ser o presidente do Banco Central. Então, só isso pode tirar o otimismo da nossa bolsa aqui hoje, falando bem a verdade. Então, vamos ficar de olho se surgir algumas falas ao longo do dia. Mas, a princípio, o Banco Central vai manter esses juros em 10,50 até o final do ano. Foi o que deu a entender aí na parte da decisão de ontem. E lá na Ásia nós tivemos também uma decisão de juros lá, que é o PBOC, que é o Banco do Povo Chinês. Ele resolveu manter as taxas LPRs, que são as principais deles por lá, as taxas de referência, inalterada. E isso tranquilo. Só que o presidente do Banco Central deles lá veio a público falar que talvez eles vão usar taxas de referências de curto prazo para decisões de política monetária a partir dali. E aí isso gerou sim um pessimismo e fez as bolsas chinesas caírem, mas as outras bolsas asiáticas até subiram levemente, como o Japão. Então, assim, o reflexo da China e da Ásia para a gente hoje é um pouco misto. Seria mais puxado para um negativo, mas não é nada que afeta esse otimismo aí da nossa decisão aqui interna. E na Europa nós tivemos aí o Banco Nacional Suíço também decidindo taxa de juros, só que lá ele cortou a taxa de juros, e isso é visto como extremamente positivo, lembrando que a Europa está vivendo sim um período de desaceleração da inflação, tanto que a inflação lá do Reino Unido, que é próximo lá da Europa, ela já voltou para a meta, e agora nesse exato momento aí que eu estou gravando o vídeo, ele está decidindo também a sua taxa de juros lá, o BOE, que é o Banco Central Inglês. E possivelmente também vai ter um corte de juros por lá, o que vai gerar mais otimismo nas bolsas por lá hoje ao longo do dia, que gera reflexos positivos para a gente aqui no Brasil. E as bolsas americanas estão subindo agora nessa madrugada, tanto a Nasdaq quanto a S&P, o que acaba dando mais otimismo para a gente aqui. Mas lembrando que lá nos Estados Unidos eles estão voltando de feriado, esse otimismo é totalmente puxado por tecnologia, as ações aí da Nvidia já estão subindo mais de 2% só na pré-abertura, então tem mais otimismo por lá, e hoje vão sair dados de pedidos iniciais de seguro-desemprego, vendas de casas novas por lá, e também um dado de índice de atividade do Fed Filadélfia. É um dado também importante. Todos eles vão sair ali às 9h30 da manhã, então às 9h30 a gente pode ter sim reflexos para a nossa bolsa aqui, se esses dados vierem muito fora do esperado. E o racional para interpretar esses dados que vão sair às 9h30 é simples, porque dados de atividade que vierem mais fortes do que o esperado, aí vão gerar pessimismo para as bolsas por lá, porque aí vai jogar para longe os cortes de juros nos Estados Unidos. Mas se vierem abaixo do esperado, isso é bom, e aí vai voltar mais otimismo por lá, que a gente já sabe que esse ano tá voando as bolsas por lá, né? Então, tudo isso vai refletir para a nossa bolsa? Sim, vai. Só que hoje, sim, nós teremos aí uma abertura da nossa bolsa aqui em alta e de queda para o nosso dólar. E ao longo do dia aí, esses dados podem sim alterar um pouco desse otimismo, mas pelo descolamento que nós tivemos no período anterior, o único dado que mais vai fazer preço é se o Lula falar alguma coisa sobre as decisões do Banco Central, beleza? Então, se esse é o tipo de conteúdo que te interessa, é só se inscrever aqui no canal. E se puder deixar o like, é o jeito que o YouTube conhece o nosso trabalho. Valeu, um abraço!